Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do cacaroto, não seja um cara escroto, senão te empurro pro esgoto. E hoje o jogo que a gente vai analisar por completo, finalmente, é Elden Ring, certo? Na nossa análise sincera. Elden Ring, que foi lançado no dia 25 de fevereiro de 2022, campeão do GOT, com todo o merecimento, depois eu explico o porquê durante o vídeo. E bora lá, partiu para essa análise, vamos falar de Elden Ring, certo? Primeiramente eu vou falar as coisas boas que eu gostei do jogo, e depois eu vou colocar minhas críticas e alguns pontos que a galera em geral acabou não colocando, e foi muito por fanboyolismo, né? Souls-like, eu gosto, eu sou fã, me bate na minha cara. Essas coisas não colam muito aqui, certo? Eu vou realmente se o jogo é bom. Como eu tenho jogado Souls-like, comecei com Dark Souls 3 e depois fui pro Bloodborne, eu peguei gosto por jogar o Souls-like. Tô gostando de jogar Souls-like. Mas isso não pode dominar minha mente para definir o que é bom e definir o que é ruim. E a gente vai explicar isso tudo para vocês de uma maneira bem fácil de vocês entenderem e bem orgânica, certo? Bora lá, partiu, vamos lá rapidinho, vamos falar sobre a história do Elden Ring. Cara, eu vou ser bem cru e nu. As histórias dos jogos da From Software precisam ser melhores trabalhadas. Nossa, vai chover comentário aqui, mas você não viu a lore da história? Porque a Malenia, porque o Radahn... Gente... Tudo bem, é bem construído, é escrito por um grande escritor, R.R.R. Martin, para quem não conhece, criador de Game of Thrones, de qual eu sou fã da série de TV. Não cheguei a ler os livros, que dizem que é até melhor, certo? Ponto. Só que quando você vai apresentar essa história num game, você tem que ter boas CGs que expliquem aquilo, para que você se apegue à história. Elden Ring, você é um maculado que acordou, foi morto, né? E acordou e vai ter que fazer uma missão e se tornar o Lorde Prístino. Ir atrás do Elden Ring. Certo? Ponto. Então fica muito vazio, não importa se cada um tem sua história. É difícil você explicar isso de uma maneira muito fácil. E uma coisa que o Elden Ring pecou, não por culpa da história e sim por culpa dos desenvolvedores, é a questão do PTBR. Não tem uma dublagem. Um jogo desse tamanho, uma fanbase tão grande dentro do Brasil de Souls-like, tem que ter um PTBR, cara. Não era difícil e não teve. Então vai acontecer muito o que aconteceu com Red Dead Redemption 2. História fantástica, mas muitas pessoas droparam o jogo ou não entendem a história porque não tem paciência para ler, certo? Eles querem estar imersivo dentro do jogo e alguns diálogos são andando. Às vezes você quer parar para prestar atenção. Eu parei para prestar atenção em alguns diálogos interessantes do Elden Ring, mas não chega a ser uma história muito bem aprofundada, pelo menos não bem diluída pra gente. Sim, como uma história construída, bem construída, mas você tem que ir atrás de alguém que viu a história, de que alguém que leu mais coisas sobre a história e você entender, que nem eu fiz. Eu fiz isso, tá, gente? Eu só não tô passando isso pra vocês que eu não quero dar spoiler. Se você gostou do jogo, gostou da lore, que nem eu gostei, vai lá e vê. Eu fui e vi. Malenia, Radahn. Fui procurando saber. Miquella, o que é, quem tá ali, o que estão fazendo. Eu procurei me informar e gostei muito da história. Poderia ter sido melhor aproveitada no jogo, mas aí a From tem tempo ainda para criar um jogo desse tipo e trazer também uma história que seja bem bacana, certo? Uma outra coisa que eu posso falar que é bem bacana, vamos lá, vamos dar uma agilidade aqui nessa análise. Mundo aberto, muito bom. Todo local você descobre alguma coisa, você começa a ficar mais forte, então aconselho vocês, invadam bastante tumbas, vá atrás de muitos itens, pegue tudo que vê pela frente, tudo que você equipar junto ao seu corpo é o seu peso, então você pode pegar qualquer coisa e deixar no inventário, não tem limite para carregar isso, apenas o que está equipado, que é um ponto muito positivo.
Batalhas dos chefões são maravilhosas, a trilha sonora é incrível, a dificuldade é galáctica, principalmente para aqueles que não querem explorar muito. Que mais que eu posso dizer? Todas as ambientações são bem variadas, então eu sinto sempre que eu estou mudando de local, de enredo. Toda hora você está numa mudança. Batalha contra os gigantes ficaram incríveis, mudaram bastante em relação a jogos que eu já joguei da From. E cara, um jogo que eu posso definir em uma palavra é variedade. Elden Ring tem muita variedade, certo? E pra quem for jogar, a principal coisa que eu olhei assim e falei, mano, esse é um jogo que é pro cara que joga e pro cara que vai começar a jogar um Souls-like. Você tá livre pra tudo, tanto pra andar a cavalo, pra lutar em cima do cavalo, pra pular, coisa que não podia fazer nos outros Souls-like. E uma outra coisa é a quantidade de golpes, magias, armas que você pode usar, cara, é incrível. Eu acho que dificilmente uma pessoa joga 100% parecido com o outro. Pode jogar com a mesma arma, mas geralmente sempre muda muita coisa. Não que os outros não mudassem, Dark Souls 3 da vida, mas nesse é muita coisa. O cara pode jogar de mago com espada, o cara pode ser o que ele quiser ali. Desde que ele explore e pegue as coisas, ele pode melhorar qualquer arma e deixar fodida a arma. E isso eu curti muito, porque vai dar total liberdade e mudança. Ninguém vai fazer sempre a mesma coisa que o outro. Eu achei muito top isso. Uma outra coisa que eu curti bastante também dentro desse jogo é a questão de você não ter que seguir um caminho obrigatório. Ou seja, pô, eu tô enfrentando aqui um chefão, tá difícil pra caralho. Vamos mudar, vamos procurar outros locais, vamos tentar fazer outra coisa, vamos mudar a estratégia, vamos procurar mais dungeons. E isso anima a pessoa. Aí ela volta, tá muito mais forte e pode derrotar o chefão. Agora vamos falar das coisas ruins, as coisas que as pessoas não falam, as coisas que as pessoas escondem, colocam na cueca, né? Que, Elden Ring, melhor jogo do mundo, perfeito. Oh. Não é perfeito. E eu vou explicar alguns erros que Elden Ring cometeu, certo? Primeiro erro de quem analisou esse jogo pela primeira vez é falar que isso daqui é inovador. O Elden Ring não tem nada de inovador. Ele é um Souls-like e ele está em mundo aberto. Ele está no seu devido local, certo? Ele é único. Pra mim ele é único nesse sentido. É uma crítica, contanto que seja um elogio também. Mas ele não é inovador. Ele está bem longe de ser inovador. Ele usa aquilo que é melhor, que é o Souls-like, que é a sua gameplay, dentro de um mundo aberto. Foi uma combinação que deu muito certo e foi muito boa. Mas não vejo isso como inovação. Ou seja, se você nunca jogou Dark Souls 3, você pode até acabar achando até mais fácil. E for jogar, você fala, caraca, mano, parece Elden Ring, só não tô a cavalo e não pulo. Que de resto, é grande pra caramba, tem que ser explorado. A galera, não sei o que, porque nos outros não dá pra explorar. Dá pra explorar sim, senhor. Desde que não tenha preguiça. Todos os Souls que eu joguei é assim. Você sempre tem o seu caminho principal, aquele que vai te levar ao chefão. E você vai ter uma ramificações de vários locais. E nessas localidades você pode encontrar armas ou outros chefões. Então é de exploração também. Então não é uma coisa que eu diga... Nossa, que inovação. Se você jogou Dark Souls e jogar esse, você vai sentir aquela mesma adrenalina. É um ponto. Outra coisa que eu também não concordo é assim, eu falei que tem bastante variedade, né? Mas também dentro dessa variedade há muita repetição. Os gatos das tumbas, quem eu digo, eu enfrentei mais de 5. Fora os outros que eu enfrentei também com outros elementos. Então é uma coisa assim, até os próprios chefões da história, alguns dois primeiros ali, tem alguns parecidos. Eles são tudo parentes, tá? Pra ficar bem claro. Mas mesmo assim, não precisa ser, né, mesma coisa também, né? Parente que eu falo é... Tipo, todo mundo quase praticamente da mesma linhagem, mas não precisa ser do mesmo estilo de corpo e tem muitos parecidos. Às vezes muda a cor, um atributo de poder e fica muito esquisito, né? Mas tá aí tudo bem, é uma crítica, porque no God of War eu também critiquei isso, então tem que criticar no Elden Ring, teve essa repetição. E aí vem uma crítica, que essa daqui
é a que vai dar a igualdade, tá? Em pé de igualdade pros dois. Tanto pro God of War Ragnarok quanto pro Elden Ring. Cara, quando eu estava jogando, eu passei muita raiva. Não vou negar. Passei muita raiva. Demorei. Chegou o chefão a demorar 10 horas. Outro demorar 8 horas. Pra eu passar o chefão. E aí eu revoltado, bravo. E eu falei uma coisa. E é verdade. Quem discordar é porque não tá sendo sincero consigo mesmo. E eu vou explicar o porquê. E eu vou ser sincero também comigo, tá? Vamos lá. Eu enfrentei o General Radan. Que todo... Nossa! O Radan! Meu Deus! Nossa! Hiper mega difícil, Radan! Eu matei de terceira. E eu falei na minha live o que? Elden Ring é jogo de jogador bufado. Quando eu falei, muita gente ficou com raivinha. E teve até pessoa que parou de seguir. Estava nervoso? Sim, estava nervoso pra caraca com o Godfrey. Mas cara, o que eu falei é verdade, gente. Eu enfrentei o Radan, foi fácil. Pra outra pessoa pode ser difícil. Porque a pessoa foi direto pra lá. E não quis desistir de lutar com o Radan. Eu demorei pra ir no Radan, então fui em muitos outros locais. Então quando eu voltei, eu já tava dando um dano legal no Radan. Do mesmo jeito, quando eu enfrentei o Godfrey, eu tava fraco ainda. Quando eu enfrentei o Malekith, eu estava fraco. Pra mim foi difícil, pra outras pessoas foi bem fácil. Godfrey, pra um amigo meu, ele... Na segunda fase, que é a fase mais foda do Godfrey, o cara matou com 3, 4 espadadas. Então não faz sentido o que eu tô falando. Tô errado? Ué, por que o Godfrey foi tão difícil pra mim e pro cara foi tão fácil? Ah, mas o cara upou mais. Jogador bufado. Ah, mas ele enfrentou outras coisas. Ele enfrentou... Deve ter enfrentado a Malenia antes e voltou pra enfrentar o Godfrey. Eu não, eu peguei o Godfrey pelos cabelos e matei ele com o que eu tava. Depois é que eu fui pra Malenia. E a Malenia já pra mim foi mais fácil. Pode ser que a Malenia pro cara foi mais difícil. E o Godfrey foi mais baba. Então depende muito da onde você vai e no momento que você vai. Isso tira um pouco aquela adrenalina do Souls. Como assim, Edson? Como o Souls ele tem poucos caminhos, ele tem atalhos. Você é obrigado a enfrentar aquele chefão. A enfrentar aquele desafio. Ah, Edson, mas dá pra lutear. Dá pra lutear, mas quanto tempo você vai ficar luteando até você poder matar aquele chefão? Às vezes você lutea ali 15 mil, 20 mil, você já tá cansado de lutear. Você quer ir pra luta. Que era o que eu fazia no Dark Souls 3. Não vou dizer que eu não luteei, que é errado. Não, não é errado. O problema do Elden é esse. Às vezes você... Um chefão é hiper mega difícil pra você, pro cara é baba. Sendo que a linha de raciocínio é que todos eles são difíceis. Por isso que eu falei, jogo de jogador bufado. Ou seja, vai beneficiar aquele que se preocupar mais em fazer looting. Looting que eu falo é explorar, não que seja ruim. Mas aí se você explorou muito, você vai lá dar 3 tapas num chefão hiper mega poderoso. Eu sou foda, não é. Tá entendendo o que eu tô falando? Em outros Souls é mais versus a versus. Tipo, não tem esse negócio de eu vou lá naquele outro mapa, explorar tudo, depois eu vou... Não tem essa. Você pode até lutear, mas não tem isso. Você vai ter que enfrentar a fera ferida ali com o que você tem e aumentar bem pouco o seu poder. Mas, tirando tudo isso que eu falei, que é uma parte, tem uma particularidade de erro, às vezes facilita por um lado, dificulta pelo outro. Elden Ring com certeza mereceu o GOT, certo? Com todos os méritos, não tem por que falar que não mereceu. God of War não chegou nem perto do que o Elden Ring me ofereceu. Tipo, ele conseguiu me trazer uma história mais de filme, blockbuster. E o Elden Ring me trouxe um jogo mais completo. Por detalhes pequenos. Entendeu? O Elden Ring era pra ser perfeito se a história fosse mais abrangente, que é uma coisa que ela não é. Por tudo que me proporcionou, a mesma nota do God of War, 9.5. Nem vai atingir a perfeição e muito menos longe de não atingir, certo? São críticas, são o que eu tenho a falar.
Quem não gostar, pode deixar no comentário, desde que seja respeitoso, ok? Grande abraço, falou, até a próxima, fui.